Salve, salve, ilustríssimos doutores, ilustríssimas doutoras, meus amigos, professores, professoras. Temos aí vários advogados, meu diretor. Entram em contato comigo, eu fico muito feliz com a participação e o acompanhamento, vocês são demais. E os nossos tesouros? Sim, você, aluno, aluna, a razão do nosso viver em termos de ministrar aula é você que quer, né, ter acesso a essas informações. Eu me encho de orgulho. Viu como passa rápido? Eu falei para vocês, olha, logo, logo vamos estar chegando à finalização do módulo 1. E aqui estamos, né? Penúltima aula do módulo 1, amanhã é a última. E hoje eu trouxe aqui várias informações para vocês. Nós vamos aqui bater um papo legal, relembrar muita coisa de prova, tá? Então daqui até amanhã eu quero fazer um levantamento bem palpável para vocês. Vai anotando, vai verificando, tá? E aí é só partir para aquele abraço e estarmos aí no módulo 2, né? Módulo 2, vamos estar trabalhando aí com a parte de constitucional e direito civil, muito bacana, essas duas áreas são formidáveis. Juntinhos? Vamos lá? Bota aquele okzão gigantesco, se tá papel na mão, caneta, e vamos que vamos para cima, meu diretor. Vamos ver aí quem são os nossos ilustres presentes na aula dessa tarde ensolarada de muito conhecimento, não é? Nós temos aí, boa tarde, Sandra Mota, boa tarde, meu ilustríssimo diretor, que eu nutro um carinho muito grande, é mesmo que ser um filho meu. Muito boa tarde, Juan. Como é que tá, ilustríssimo? Unidade Escolar Gervásio Costa, forte abraço. Pessoal lá de Alto Longar, Barras, né? Baixa Grande do Ribeiro, Bocaina, Brasileira. Aí nós temos Brasileira 1, Brasileira 8, Colônia do Gurgueia, Itainópolis, Murici dos Portelas, Pajeú, Piripiri, terra maravilhosa, conheço Piripiri. Temos também ali Seduc, Piauí 7, eu não sei. Coloca aí para mim, por favor. Pajeú do Piauí, muito boa tarde. Vamos que vamos. Baixa Grande do Ribeiro, e hoje ainda vai ter aula de direito. Aqui estamos juntos, queridos. Tudo bom, Tiago Carvalho? Boa tarde. Bota um ok aí se podemos começar as nossas dicas, resolução. Hoje e amanhã, dicas, resolução para a prova. Eu não tenho nem dúvidas que vocês vão se sair muito bem. E lá de Itainópolis é a escola Álvaro Rodrigues, né? De Itainópolis. Me corrija aí se eu estiver falando errado, né? Boa tarde, Itainópolis. Muito bom. Vamos lá. Gente, daqui a pouco nós vamos estar tendo acesso aos fundamentos do direito. Relembrando aí a questão de direito natural, direito positivo, né? Por quê? Porque é muito bom sempre estarmos relembrando, de uma forma bem altruísta, o que tem de base. E a outra coisa boa, vocês vão ver quando nós estivermos aí na parte de direito constitucional, direito civil, né? E com o professor Tássio, direito penal, vocês vão ver que muito do que aqui foi falado vai reverberar nessas específicas. É fato. Então, é sempre muito bom você estar de posse desses slides, tá? E sempre a gente vai estar recorrendo à base. Então, o primeiro item é esse. Tridimensionalidade do direito, nós vimos por diversas vezes. Revisão, porque nós temos que estar trabalhando teoria e resolução de questões e teoria. Haja visto que o conteúdo programático, né, o objeto do conhecimento é muito grande, né? Então, investigar as relações entre fundamentos, fontes, princípios gerais do direito e os meios de integração. Desenvolver uma visão no tocante à definição e diferenciação entre direito e norma, direito e moral, assim como as fontes do direito, quem são as fontes do direito, classificação, exemplificação, identificando todas elas, né? Nesse ínterim, nós estaremos resolvendo questões. E o hora de praticar, aonde nós paramos, fica aí para casa, para você tentar responder mais questões até amanhã, sabendo que na aula de amanhã eu começo até onde eu parei hoje no slide de hora de praticar, trazendo aí mais
revisão para cada um de vocês. Então, coloca aí para mim, por favor, né? Coloca aí para mim, por gentileza, a nossa primeira linha de raciocínio. Vamos lá. Os métodos de interpretação, que foi pauta da aula passada, Tiago, né? Jurídicas são gramatical, sistemático, histórico, teleológico, axiológico e sociológico. As técnicas de interpretação jurídica são analogia, costume, princípios gerais do direito e a equidade. E aí ele nos remete a uma informação de base, né? A uma informação onde ele procura verificar o conhecimento basilar. Se você realmente teve essa base estudada nos mais variados itens a ser explorados durante o módulo 1 nessa disciplina Introdução ao Estudo do Direito. Bom, o que é que nós podemos relembrar? Vamos lá. Nós vimos que temos, Pageu do Piauí já respondendo ali, nós temos várias ferramentas que possibilitam ao o intérprete da lei, não é? Nas mais variadas situações onde nós possivelmente tenhamos a necessidade de usar, não é, situações da hermenêutica, não é? Lembrando que a hermenêutica é a arte de interpretar, lembrando que no início, né, bem mais lá atrás, nós falávamos da hermenêutica de cunho religioso, mas com o advento, né, do estudo e da transformação do direito em ciência, passamos a verificar marcas indeléveis, por exemplo, São Tomás de Aquino, né, Santo Agostinho, que deixaram suas marcas no quesito, né, nessa arte maravilhosa. Então, nós temos aí um termo que surgiu, chamada de hermenêutica jurídica, que traz no seu corpo várias ferramentas que procuram sanar certas, né, espaços não previsibilidade e alcançabilidade da lei, ou lacunamento, enfim. Nós temos todo esse emaranhado, né, de itens a serem cautelosamente empregados por aquele que se predispõe a aplicar a lei, né? Para aquele que vai interpretar ao caso concreto. E aí você tem o alcance, né, daquele bem maior que é a prática da justiça. Justiça essa que nós passamos as últimas semanas estudando sobre a visão de Platão, Kant, né? Nós vimos a questão aristotélica, né, que falava muito de proporcionalidade, ser a questão virtuosa e distribuição de um modo geral. Bom, aí nós chegamos nos métodos de interpretação. Lembramos que lá atrás, em 1804, nós tivemos uma alta divulgação da escola dogmática exegética. Nós vimos que a missão que ela preconizava era o intérprete da lei ser meramente um vassalo, pois o código ele estava em primeiro plano. Nós tínhamos ali o princípio da onipotência do legislador, fonte única do direito era o Estado, não é? E o código ele era a obra acabada, era a obra que por si só se resolvia, tá bom? Então, quando falar, caracterize a escola dogmática, a escola exegética, você vai sempre procurar visualizar na questão de prova, caindo para você caracterizar essa escola dogmática ou exegética, você vai lembrar dessa primeira linha do que defendia os representantes dessa escola. Daí, nós fomos avançando e falando sobre direito natural, direito positivo, né? Juspositivismo, jusnaturalismo. Fizemos uma aula que criticava os dois campos, né? E aí chegamos ao direito objetivo e o direito subjetivo e tivemos muito a falar sobre as questões inerentes à hipótese.
quando nós estávamos estudando essa parte da filosofia, né, que se pautava em algo hipotético. E aí nós falamos que se trabalha na hipótese de comportamento social. Aqueles que hipoteticamente ultrapassam, perpassam, eles estão aí sujeitos às sanções, sejam aí as penas, sejam aí as multas, seja a detenção e assim sucessivamente. Bom, num outro momento de nossa aula, nós falamos sobre as questões envolvendo o que era analogia, aproveitei e puxei o gancho para falar de o que é jurisprudência, tá? Na mesma aula nós vimos isso aqui, ó, o que é norma jurídica, o que é direito, o que é jurisprudência, tá? Olha aí, norma jurídica, o que é direito, o que é jurisprudência, porque estava lá no campo das fontes do direito. Aí eu disse assim, o que são as fontes do direito? Aí trouxe o pensamento de um grande estudioso. Ele disse que é aquele que dá origem. E nós vimos como é que ela é classificada e exemplos. E vimos que se falava em equidade. Quando falamos em equidade, nós vamos lembrar lá da Lindbe, né? Lei de Introdução, lembram disso? Lindbe, Direito Brasileiro, e falamos da LIC, L-I-C-C. Nós falamos, inclusive, que temos lá um artigo que tinha um parágrafo único, onde ele dizia que a equidade tem que estar previsto em lei. Lembram disso? Na ocasião, meu diretor aqui mostrou até uma imagem que eram 3 pessoas tentando ver um jogo, salvo engano, né? E me recordo muito disso porque, a posteriori, ele foi procurar isso e veio uma imagem com pessoas com as pernas decepadas, salvo engano. Foi isso, meu diretor? Alguma coisa assim. Pois bem, gente. Aí, para fechar essa linha de raciocínio, olha só a viagem que nós estamos fazendo, e eu já comentando aqui questões de prova, tá? Aí nós paramos aqui no costume. E aí, na ocasião da aula, eu perguntei para vocês, o que é o costume? Aí vocês me disseram, professor, é aquilo que fazemos com habitualidade, tá? Aí eu disse, cuidado, porque às vezes é uma má criação. Costume é aquilo que é tido como constante, não é? Repetido e imprescindível para a sociedade. E aí nós demos um exemplo. Nós demos o exemplo do cheque, né? Nós falamos da súmula e o posicionamento desses papéis com valores, e chamamos de direito consuetudinário. Eita viagem danada, né? Eita viagem gigantesca. Sendo assim, né? Com certeza a resposta aqui, ela está correta, meus ilustres, correta. Nós temos sim as técnicas de interpretação jurídica, analogia, costume, princípios gerais do direito e a equidade, os métodos de interpretação gramatical, sistemático, histórico, teleológico, axiológico e sociológico. Ainda eu tinha esquecido de falar mais um detalhe. Aqui eu falei para vocês que não tem ligação com religião. Certinho? Mas tem ligação com o objetivo. É isso que você precisa colocar aí no seu caderno para não esquecer. Vamos adiante, alguma dúvida até aqui, senhores? Então, para quem perdeu aula, para quem ficou sem entender, tá? A gente está indo aqui revisando o máximo que der de prova 1 e prova 2 até amanhã. Então, não entendeu? Coloca aí que eu já coloco no slide de amanhã ou eu explico agora. O importante aqui é você, tá? Mesmo assim, não entendeu? Foi tentar rever as anotações do caderno? Manda lá um recado para mim no Instagram. Alguns alunos entram em contato comigo lá no Instagram, tá? E aí eu já coloco no slide de amanhã para atender a tua solicitação. Bom, nessa questão, é uma questão clássica, questão de prova. Ele vai perguntar as questões com relação ao direito e moral. Bom, aqui nós fizemos uma tabelinha, por diversas vezes eu coloquei para vocês características entre direito e moral, tá? Eu falei, inclusive, na aula, dei um exemplo de que eu joguei lixo, né?
no local, sem ser no local adequado. E aí eu perguntava se era ética ou se era moral. Depois nós passamos a trabalhar com a visão focada no direito e na moral. E nós vimos características bem interessantes. Então, eu vou citar algumas aqui e vocês, ao ler, vão me dizer qual é a resposta de vocês. Vamos lá. O direito, nós já sabemos que ele tem a sua marca, né, indelével na sociedade. Nós vimos aquele brocado, nós falamos que iubi societas, vocês lembram disso? A sociedade está para o direito, assim como o direito está para a sociedade. Parafraseando Miguel Reale, nós dissemos que direito ele é fato social. Não existe o direito de um homem só. Eu preciso, para fazer valer o direito, não é, de viver em sociedade. Isso, pois, nós temos aí uma grande diversidade de relações em sociedade. Seja na qualidade de pessoa física, seja na qualidade de pessoa jurídica. Seja na qualidade do Estado para com a pessoa física, da pessoa física para com o Estado e nos demais patamares. Então, nós percebemos que há um regramento de conduta e esse regramento de conduta, onde ele não é pré-determinado, não é, chamado de moral. Por não ter essa situação, eu não falo de coercibilidade, tá? Mas eu posso falar que ele é unilateral. Eu posso falar que a moral ela é unilateral. É de mim para com a minha pessoa, é de foro íntimo. Já o direito, não. O direito, ele preconiza uma pré-determinação, ele é um direito posto, ele tem uma previsibilidade de conduta, ele trabalha no campo hipotético, ele trabalha com a bilateralidade e ele é coercível e o fim dele é olhar o bem-estar social. Moral é o individual, né? O direito é o social. Ele é realmente importante ferramenta, né, de compensação basilar da sociedade. Através das leis, através das normas, através do direito, como grande farol, eu consigo ter um conjunto comportamental com previsibilidade legal. Ele traz segurança. E é essa letra aí que vocês estão colocando. Parabéns. Tá? Então, essa daí é a nossa resposta. Letra D é a nossa resposta. Muito bem, vamos lá. É próprio do direito e da moral atributo da imperatividade, de modo que tanto ao destinatário do comando jurídico quanto ao do comando moral, não apenas se determina que se faça algo, mas também se assegura o poder de exigir. Gente, poder de exigir, ele é do direito. Tá? Poder de exigir é do direito. Tudo bem? Para que se cumpra o determinado, se é predeterminado. Bacana. A rigorosa tipicidade dos imperativos morais e jurídicos é uma exigência que permite que se obtenha o respeito às pretensões e prestações moral e juridicamente válidas. Bom, moral, nós vimos que é de foro íntimo. Tá? O que se pode cobrar é a questão inerente às leis, o direito. Tanto a moral quanto o direito se caracterizam pela espontaneidade. Aqui já não entra o direito. Espontaneidade é moral, tá? E ela é insuscetível à coerção. A coação. Quem é coercível é o direito. Lembram lá de Miguel Reale dizendo a questão da força do direito. É aquele momento que se você não fizer, não é, você vai ser convidado gentilmente pela justiça para que se faça. E aí, na ocasião das últimas aulas, eu falei para vocês um endereçozinho, como dica de leitura, lá na Constituição Federal, não é, os órgãos responsáveis por representar o judiciário brasileiro. Tanto o campo jurídico quanto a esfera moral se caracterizam pela predeterminação. Gente, predeterminação, tá?
Aí você não tem o campo moral. Tudo bem? Bacana? A norma moral visa ao bem individual, beleza, é foro íntimo. Valores da pessoa, isso, foro íntimo. Já a norma jurídica, bem social, isso. Os valores da convivência, perfeito. Então, letra D é a resposta correta. Tá? Vamos ver como é o comportamento de vocês com essa questão. E, para tanto, vamos dar 2 minutinhos na tela, por gentileza. Foi que houve, meus ilustres. Vamos lá, professor. Será que tem perigo de cair uma questão dessa na prova? Ó, a hermenêutica aplicada ao direito formula diversos modos de interpretação. Na aula passada, nós vimos que a interpretação está dentro da hermenêutica. Vocês lembram disso? Mostrei para vocês o slidezinho. Então, quem tem esse slide, ficou com dúvida? Presta atenção nessa parte. A interpretação que leva em consideração principalmente, olha aqui, meus ilustres, ó, principalmente os objetivos para os quais um diploma legal foi criado, ela é chamada de quê? Gente, objetivos. No slide anterior eu mostrei isso para vocês. Então, se vocês observarem, vamos lá. Interpretação restritiva por levar em conta apenas os objetivos da lei, ignorando sua estrutura gramatical. Prestou atenção? Olha só. Interpretação extensiva por aumentar o conteúdo de significado das sentenças com seus objetivos historicamente determinados. Interpretação autêntica, pois apenas as finalidades da lei podem dar autenticidade à interpretação. Cai fora, né?
Interpretação teleológica, pois o sentido da lei deve ser considerado à luz de seus objetivos. Certo? Ficou bonita essa, né, professor? Então, ó, letra D é a nossa resposta. Letra D, nossa resposta. Sobre os meios de integração das normas para os casos de omissão da lei, gente, ó. Omissão da lei. Assinale a alternativa correta. As leis são consideradas fontes primárias. A analogia, os costumes e os princípios gerais de direito são considerados fontes secundárias. A equidade, por não estar, presta atenção, ó, por não estar expressamente prevista na lei, deve ser utilizada em conjunto com outro meio de integração das normas. Eu gostaria que vocês visualizassem aí o artigo 4º, tá? E também o parágrafo único da LINDB. Dá uma olhadinha aí para mim. Tá? Bote aí, escreva aí, peça permissão, meu ilustre professor, já, eles colocam aí também para você, tá? Dá uma olhada e me diga o que é que você consegue visualizar aí. Os meios de integração só se aplicam para as normas de direito privado. Olha só se aplicam as normas de direito privado. De acordo com o conceito doutrinário, analogia é uma enunciação normativa de cunho genérico que condiciona e norteia a compreensão do ordenamento jurídico. Para que seja utilizada a equidade para preencher alguma lacuna da lei, é necessário haver a ideia de igualdade e paralelismo entre as relações. Bacana? Então, ele quer, nos casos de omissão de lei, para quem lembrou dessa, realmente, letra A, as leis são consideradas fontes primárias, a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito são consideradas fontes secundárias. A resposta correta é letra A. O que diz lá aquele parágrafo que eu disse? A questão da equidade, ela tem que ter previsibilidade em lei. É o parágrafo único. Salvo engano, uma das vezes que nós respondemos isso, o mecanismo da questão tinha que o juiz, né, por vontade, a qualquer momento ele poderia se fazer o uso da equidade. E era uma negativa porque nós sabemos que para fazer uso da equidade ele tem que ter essa previsibilidade em lei. Vamos tentar agora com as normas jurídicas? O conteúdo aqui, normas jurídicas. Olha aí, questãozinha de prova. O que são normas jurídicas? Exemplifique. O que são normas jurídicas? Questãozinha de prova. O que é direito? O que é uma norma? O que é uma jurisprudência, né? O que é uma súmula. Olha aí, uma súmula, tá? Bom, relativamente às normas jurídicas, é correto afirmar o que, meus ilustres? Vamos agora com vocês, 2 minutinhos na tela para a resolução dessa questão.
Vamos lá. Professor, essa foi meia caótica, não foi, professor? Essa daí. Essa daí foi meia caótica. Eu tô vendo aí várias letras, né? Autolongar. Amanhã nós teremos aula, né, meu diretor? Amanhã temos aula, é a continuação da nossa revisão. Eu quero terminar essa revisão amanhã com vocês, né? Então fica ligadinho. Nós vamos aí estar falando aí muitas questões. Eu vou falar, né, os conteúdos principais que caíram, relembrar outros tópicos. Por exemplo, na aula de hoje, no segundo momento de aula, nós vamos ver um pouco sobre direito natural, direito positivo, que é o objeto, né, de estudo de hoje. Amanhã vamos dar prosseguimento e mais resolução de questões para cada um de vocês. Bom? Esse último polo que falou comigo agora, qual seria? É Uruçuí, é isso? Tá só o C6, né? Eu fiquei tentando saber qual era o polo. Bom, gente, eu tenho que observar, tá, que dentro da concepção de norma jurídica, capitão de campos, né? Capitão de campos, muito obrigado. Olha só, falei para vocês no início da aula que dentro dessa visão da norma jurídica se procura visualizar, né, umas situações chamadas de proposições, tá? E essas proposições, elas são chamadas de proposições no campo hipotético. Nós falamos várias teorias e aí eu voltei a tocar nesse conteúdo quando nós estávamos visualizando o alcance comum entre direito e moral. Eu fiz aqui alguns desenhos para vocês, lembram lá? Fiz círculos, né? E aí eu mostrei para vocês aonde o direito e a moral têm um ponto em comum, segundo algumas teorias. Então, quando ele falar nessas questões norma jurídica e como ele começar a atacar, né? Ele começar a atacar essas situações envolvendo e tiver que ter a leitura à base de proposições, você vai lembrar da proposição hipotética, meus ilustres. Então, portanto, aqui a resposta é letra E. De acordo com o entendimento doutrinário prestigiado, as normas jurídicas, elas consistem em proposições hipotéticas. Bacana até aqui? Ao classificar as normas em primárias e secundárias, Hans Kelsen, em sua importante obra Teoria Pura do Direito, indica que as normas primárias estabelecem um preceito para a ação e a secundária estabelece a sanção. Foi aquele caso que eu falei para vocês, que a posteriori, o Hans Kelsen teria aí, digamos, retificado, né? E ele fez aí uma ponderação sobre essas situações envolvendo quem é preceito para a ação e quem é a própria sanção, ok? Então, a letra A, ela tá num campo muito belo, mas ela constitui aí uma leitura redobrada. Bom, ao explicar as características fundamentais da escola da exegese, o filósofo italiano Norberto Bobbio afirma que tal escola foi marcada por uma concepção rigidamente estatal de direito. Como consequência disso, temos o princípio da onipotência do legislador. Segundo Bobbio, a escola da exegese nos leva a concluir o quê? Terminamos de dizer, no início da aula, eu levei ao ano de 1804, Código Civil francês, é o Código Napoleônico, ampla divulgação dos ensinamentos teóricos, né, dessa corrente da escola da exegese. Vamos verificar quem consegue acertar essa? E, para tanto, vamos deixar 2 minutinhos na tela, por gentileza.
Opa, tamo junto, tamo junto. Diana Mendes, muito boa tarde. Eu vou deixar, Diana, para que a nossa ilustríssima professora mediadora, ela verifique aí contigo, tá? Ela vai poder orientar você melhor, tudo bem? Mas, pelo que me consta, amanhã é um dia de aula normal, isso segundo o plano de aula que eu tenho. Muito boa tarde, mediadora Ana Cristina. Muito boa tarde aos ilustríssimos. Josinete, muito obrigado, lá de Pajeú, né? Tivemos lá a participação Alto Longar, Pajeú, com 2 letras, certinho. Olha, quando ele falou em escola da exegese, quando ele falou concepção rigidamente estatal, quando ele falou na onipotência do legislador, o que é que você vai ter que levar em consideração? Tudo bom, grande Théo Monteiro? Bom, sabidamente, nós vimos que a característica de divulgação das ideias da escola exegética, dogmática, ela se pautava no engessamento, né, da interpretação do juiz, onde o juiz tinha que ter apenas o escopo de lei, literal, gramatical. Era um período de altíssima valorização do código. Ele dizia que o código era obra acabada. Então, sendo assim, o que é que ele, né, ele preconizava? O que é que ele preconizava? Exatamente, viu, minha ilustríssima? Nós estamos fazendo aqui porque encerra hoje, né? Não é isso? Pronto. É porque a nossa, eu estou dizendo assim, eu estou na minha penúltima aula, né? Porque nós temos 2 aulas seguidas, então vamos caminhando aí para a última aula daqui a pouco. Viu, Cristina? A mediadora Ana Cristina está dizendo assim, que elas estão pelo IPTV, muito bem, bacana. Isso, muito obrigado, Sandra Mota. Sandra, ela está nos acompanhando pelo YouTube porque lá a região está sem energia. Tamo junto. Deu certo, né, Ana Cristina? Você entendeu? A Sandra Mota também vai conversar com você aí no YouTube. Então, galerinha do bem, com essas características que eu terminei de dizer, olha o que é que nós temos aqui. A lei não deve ser interpretada segundo a razão e os critérios valorativos daquele que deve aplicá-la, mas, ao contrário, este deve submeter-se completamente à razão expressa na própria lei. É isso, né? Exatamente, não é isso? As 5 aulas são... Não entendi ali, Orlando. Seja mais específico, jovem. Tá? Então, você já vai operacionando como resposta positiva a letra A. Era justamente essa visão da escola exegética ou dogmática, né? Era apenas um mero vassalo. Quem ficava em evidência era o legislador. Era aquela época, gente, que todo mundo estava obcecado pelo código. Na época, quando nós estudamos isso, eu até disse para vocês, mas era óbvio. É uma França insegura, marcada pelos rompantes, né, dos vários entraves que tiveram, sem segurança nenhuma, e não se tinha nada para trazer, né, esse firmar dos passos, é óbvio que o que é que iria acontecer, turma? Apareceu esse código e todo mundo disse, poxa, é aqui. E o código, ele foi assim algo bem persuasivo e trouxe para as sociedades democráticas a posteriori marcas profundas. Por exemplo, casamento civil, o divórcio, a questão da propriedade, a questão de acabar com a servidão, né? Ah, estou devendo fulano, então você agora vai ficar me servindo até eu achar que a dívida está paga.
né? A questão, por um exemplo, da laicidade, onde teve a separação, adivinha do quê? Igreja foi para um lado e Estado foi para o outro. Foi tudo nesse período. Então, obviamente, a galera, né? Ela ficou muito empolvorosa. Ela disse, ó, é aqui, né? Tá. Então, nós temos aqui como resposta correta a letra A. E Orlando Carvalho, nós temos apenas mais uma aula, salvo engano, é agora depois do intervalo, né, meu diretor? Nós temos mais uma aula, tá? Estou aqui fechando dicas de prova. Então, pega os últimos slides, né, das últimas semanas. Os slides eu fiz até bem grandes, 100 e poucos slides, 200 e poucos slides. Esse aqui também é grande. Tem muito material para você dar uma pesquisada, tá? E no módulo 2, nós vamos voltar a lembrar de tudo isso aqui, gente, que nós treinamos nessa base, que é a introdução ao estudo do direito, lá no direito constitucional e no direito civil. Vocês vão lembrar, né, nós vamos estar trabalhando com essas disciplinas, né, direito civil e direito constitucional. Tá? O direito penal é com o professor Tássio. Nós vamos estar juntinhos, vocês vão ver como tudo isso que nós trabalhamos aqui, ele vai sendo visualizado, gente, olha só, lá em outras esferas particularizadas, tá bom? Aí eu gostaria que vocês observassem com carinho essa afirmação e me dissessem se ela é certa ou se ela é errada. E, para tanto, eu vou solicitar ao meu ilustre diretor que deixe aí para nós 2 minutinhos na tela, por favor. Pois é, estamos retornando aqui. Agradecer a Sandra Mota, nos colocando ali as ponderações, né, que a professora Cristina estava querendo saber. Orlando já foi, respondemos ali, né? Muito bem. Theo Monteiro, gostei ali, fez aí a observação sobre a Revolução Francesa, o Código Napoleônico, ganhou mais força ainda. Perfeito. Muito bacana. Então, Monteiro, com certeza a Sandra vai olhar aí para essa sua pergunta e ela vai lhe responder. Lá de Pajeú veio a resposta também
Eles disseram que está correto, gostei. Alguns alunos confundiram com norma jurídica. Cuidado, bote aí no seu caderno. Eu não posso ir fazer a minha prova sem saber o que é direito, sem saber o que é jurisprudência, norma jurídica, súmula, tá? Eu não posso ir fazer a prova sem saber qual é a classificação das fontes do direito, exemplificar, caracterizar a escola dogmática e exegética, tá? Então, normas são prescrições obrigatórias de comportamento para as pessoas. Ela diz como deve ser o comportamento. São classificadas como sendo de conduta que pretendem disciplinar o comportamento do indivíduo e as de organização que têm um caráter instrumental. No dia, gente, no dia dessa aula, eu fiz 3 perguntas para vocês. Theo Monteiro me respondeu 2 delas. Vou dizer a primeira. Eu perguntei assim, turma, já imaginou a sociedade sem o direito, sem as leis? Aí eu perguntei assim, turma, você pode pegar aí o seu celular agora para pesquisar isso? Alguém me respondeu interno, professor, aqui nós não podemos pegar o celular assim, porque estamos na aula e aqui na minha escola não é permitido. E aí o Theo Monteiro, depende da norma do regimento. E é isso, perceberam? Então as normas, elas têm todo esse compromisso. Elas vão nos arregimentar comportamentos, elas vão nos trazer limite e elas vão criar em cada um de nós, não é, uma qualidade do bom viver. Certinho, gente? Então, no segundo momento da nossa aula, nós vamos voltar aí com muito mais informação para vocês, com mais questões. Eu começo dando aí uma rápida dica sobre direito natural, direito positivo, e aí nós vamos responder questões até o finalzinho da nossa aula. É rapidão, um pequeno intervalo, eu te aguardo em seguida.